é mesmo a ideia do senhor com essa eleição? Como funcionaria essa eleição virtual? Bem, antes de começar, eu quero agradecer pelo convite. Dr. Abdon Marinho é um dos advogados que eu tenho como referência e acho que depois do falecimento do meu mestre e amigo Pedro Leonel Pinto de Carvalho, o bastão da combatividade e da coragem da advocacia maranhense se encontra nas mãos do Dr. Abdon Marinho, que não está nem à direita nem à esquerda. Ele está segundo suas convicções sempre. Doe-me pela sua postura. Muito obrigado, doutor Blume. Pois bem, um abraço a todos que estão saindo da Netflix e das suas leituras de hábito para discutir um pouco de direito eleitoral conosco. Bem, a proposta ela é bem simples e não foi idealizada por mim. Eu sou apenas o vetor dessa discussão a nível nacional através do Conselho Federal do OAB e do Tribunal Superior Eleitoral. Pois bem, ela tem em vista que o Conselho Federal do OAB, juntamente com o sistema de TI técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, cria um sistema que possibilite as eleições brasileiras através de urnas online. Ou seja, haveria uma evolução das urnas eletrônicas para as urnas online. Não que eu seja um Galileu, porque eu não quero me comparar, tendo em vista que a ideia não foi minha. Eu apenas trouxe ela de alguns outros países, inclusive de professores e de magistrados da área eleitoralista que já trabalham esse tema. Pois bem, basicamente o que eu defendo é a evolução do voto eletrônico para o voto online, no sentido de diminuir as abstenções, diminuir os gastos públicos e prevenir também um aumento da pandemia de coronavírus, ou mesmo ao longo da história, evitar que ocorra no Brasil o que está acontecendo no mundo, ou seja, o comprometimento de nosso processo democrático em função de uma doença incontrolável que é a Covid-19. Mas, doutor Daniel, é uma questão aqui que me preocupa, porque, veja só, tivemos outro dia, logo que começou a primeira sessão do Tribunal Regional Eleitoral, o presidente colocou que havia ainda muitas coisas a serem para tornar a justiça eleitoral mais efetiva. Há muitos problemas ainda a serem enfrentados pela justiça eleitoral. Um dos problemas que eu reputo de imensa gravidade é ainda a desconfiança em relação à questão das urnas eletrônicas. Veja só, nós já temos mais de 20 anos que nós temos urnas eletrônicas. Não faz muito tempo, eu acho que 2 ou 3 dias, um congresso de hackers acendeu a possibilidade de que as nossas urnas poderiam ser vulneráveis. E aí o senhor coloca essa possibilidade de trazermos essa nova feição da justiça eleitoral, de tornar esse processo totalmente virtual. Eu me pergunto, como nós iríamos equacionar estes problemas? Essa insegurança que ainda há. Porque eu vou mais além, doutor. Olha só, a Justiça Eleitoral, por conta da pandemia, flexibilizou flexibilizou a qualificação. Os eleitores puderam se qualificar online, pela internet, apenas apresentando documentos. Eu me lembro, ainda, muito tempo atrás, antes que o senhor ainda era muito jovem, que a Justiça Eleitoral, quando abria a qualificação,
levava as pessoas, aquele candidato que conseguia levar mais gente para qualificar, era como se ele já fosse dono daquele voto. Agora, na qualificação, o que foi que ocorreu? Muitas das pessoas, por falta de acesso à informática, encaminhou para os seus candidatos a vereador ou a prefeito essa responsabilidade de fazer essa qualificação. Ou seja, ainda há muita fragilidade. Então, como compatibilizar essa questão do voto virtual num estado em que ainda ocorre esse tipo de coisa? Que a pessoa não tem o conhecimento, não tem o discernimento de sozinha fazer suas coisas. Bem, eu acho que o brasileiro tem poder de adaptação, sim, tanto que migrou do voto em papel para o voto eletrônico, e eu acho que precisa evoluir por questões até de sobrevivência, tendo em vista que vive um momento de instabilidade humana em razão da pandemia, precisa, repito, evoluir para o voto online. Nenhum dos sistemas são absolutamente perfeitos e imunes à fraude. Caso contrário, nós poderíamos até acabar com a justiça eleitoral. Não chegamos a tanto, né? Não, nós poderíamos acabar porque não haveria nenhum processo, nenhuma fraude sim. apurada. Uhum. Eu sou uma pessoa da existência da instituição, tanto que fui membro da corte do TRE-MA durante 4 anos e pude experimentar como fazer justiça através do poder nacional. Enfim, na época dos votos impressos, havia o mapismo. Na época, agora, dos votos eletrônicos, há o problema da qualificação, onde quem leva para qualificar seria o dono dos votos. Na época das urnas eletrônicas, vai haver o risco dos hackers. Obviamente, todo sistema terá desafios, mas acho que a tecnologia existente hoje no Brasil já é suficiente para a gente garantir a segurança do eleitor. E digo além, o fato de que muitos eleitores não conseguem desenvolver sozinhos, por exemplo, o manuseio das urnas eletrônicas, não condiz com o fato de eles, eleitores, manusearem, por exemplo, a internet através de um telefone. Hoje, da criança ao idoso, acessa a internet, transfere dinheiro através de aplicativos de banco, conversa com seus familiares, posta suas opiniões no Facebook, nas redes sociais. A internet hoje ela serve como um canal de informação e de expressão do povo, e inclusive dos eleitores, tanto que, como o próprio Abdon disse, a Justiça Eleitoral ela tem inúmeros serviços virtuais, inclusive expedição de certidão, quitação de multa, justificação de ausência na votação e assim por diante. Existe, inclusive, ouvidorias, que nós sabemos, que através da manifestação de um eleitor, pode gerar, inclusive, um processo de natureza jurisdicional. Então, eu acho que nós estamos apenas seguindo um caminho normal da evolução da urna eletrônica para a urna online. E mais, o sertanejo que vota através da urna online, lá no mato, consegue também votar através de um sistema na internet. Até porque o sertanejo possui seu celular. Existe uma maior quantidade hoje de telefones celulares do que de eleitores. E outra coisa, 80% da população brasileira tem acesso à internet. E dentre os pobres, quem vive abaixo da linha de pobreza, esse percentual chega a 70%. Havendo um trabalho, principalmente nos estados pobres, como o Maranhão, nós podemos fornecer até a internet pública e aparelhos, e doar aparelhos a baixo custo para as pessoas que não têm acesso à internet, para que essas pessoas possam votar. Nós podemos criar um título, como, inclusive, idealizou o nosso querido Sérgio Muniz, quem eu tive a honra de suceder, no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão. Eu acho que nós temos mais virtudes do que vícios, mais avanços do que
do que regressos no que se refere a esse caminho pró-voto online. Sem entrar ainda na discussão de que, se nós assim não fizermos, nós assim mataremos muitas pessoas. Porque, ou pelo menos assumiremos o risco de que essas pessoas morram através de uma pandemia que se alastra e de um vírus que ainda estará presente nas urnas eletrônicas, nos derredores e ao redor das sessões de votação e das zonas no período de 6 de outubro e também no período pré-eleitoral, como também no período pós-eleitoral. Eu falo aqui do macro processo eleitoral, que vai do registro de candidatura, que vai da escolha dos candidatos pelos partidos políticos até a diplomação. Eu falo de todo o macro processo eleitoral sob a égide do fantasma do coronavírus. Doutor Daniel, veja só, eu sou entusiasta dessas ideias. Eu sou pioneiro nessa questão de tecnologia. E eu me lembro que em 95 eu tinha um celular, um legítimo celular San Jorge. Um celular não, um telefone, um Pentium, que era o San Jorge, não era uma marca, era um funcionário que a gente tinha numa empresa, e ele comprava as peças e montava os computadores para a gente. Então, em 1995, quando eu adquiri meu primeiro computador, a gente já tinha acesso a essas ferramentas todas. Mas eu devo dizer também que há alguns gargalos que nós precisaríamos também conversar para verificar se, de fato, não estaremos comprando gato por lebre. Você tem uma ideia? Ainda hoje, doutor Daniel, no interior do Maranhão, alguns políticos eles compram o documento pessoal do eleitor. Ou seja, o cidadão não ir votar, ele pega e compra esse documento do eleitor, para o eleitor não comparecer e ir votar. Então, a minha indagação de imediato é o seguinte: o cidadão, sem a vigilância ali dos mesários, do presidente de mesa, daquele ambiente e que está havendo a fiscalização, se esse eleitor premido pelas necessidades, ele não estaria mais vulnerável a vender o seu voto, ou a vender o seu aparelho, o seu acesso à votação para passar para outra pessoa votar. A Justiça Eleitoral, ela tem nos servido esses anos todos como garantidora disso, porque acontece ali a votação, todo o sistema de vigilância, e essa preocupação é uma preocupação que a gente vem detectando nesses últimos anos. Não faz muito tempo, alguém me procurou para dizer: rapaz, como é que a gente faz para mandar fazer os documentos de fulano de tal? Aí eu perguntei a razão de ter que fazer novos documentos para a pessoa, e foi aí que eu soube que aquela pessoa, na eleição anterior, ocorrida 2 anos antes, havia vendido os documentos pessoais. Então, nós vivemos num estado ainda de muita necessidade. E essa realidade não é apenas no Maranhão, diversos outros estados enfrentam o mesmo problema. Como iríamos resolver isso? Como eu disse, nenhum sistema infalível. Um sistema o menos falível possível. E as fraudes eleitorais, os abusos de poder econômico, voto, que seja realizado para macular a vontade do eleitor pela Justiça Eleitoral. Ou melhor, o ideal seria que houvesse uma ampliação do sentimento democrático no Brasil, que houvesse mais educação e que nada disso fosse necessário. Mas, acontecendo, deve haver a punição severa dos culpados, tanto do
corruptor quanto do corrupto. Eu acho que as penas da Justiça Eleitoral são muito brandas e vi poucas vezes ao longo de quatro anos de experiência no TRE processos de natureza criminal na Justiça Eleitoral. E nunca vi uma condenação. Eu próprio já fui protagonista de medidas cautelares, mas em um processo em curso, como tornozeleira, mas nunca vi a condenação final de alguém que tenha cometido um crime eleitoral. Pois bem, eu acho que o sistema eletrônico ele é muito mais seguro do que o físico, tendo em vista o seguinte: a pessoa está sendo filmada. Esse filme vai ficar sobre a batuta clara da Justiça Eleitoral, mas essa pessoa estará sendo filmada ou fotografada. Todo eleitor será filmado ou fotografado, o que hoje não ocorre nas urnas eletrônicas. Haverá uma espécie de selfie, de autofilmagem, de auto-selfie, como eu estou aqui falando com os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Então, dou um tchau aqui para todos. Eu vou fazer minha votação no telefone aqui, ó. Vou fazer minha votação e a Justiça Eleitoral, através dessas câmaras, vai poder observar se existe alguém ameaçando a minha liberdade de votação. Era justamente isso. Eu entendo que o sistema ele tende muito mais a evitar a fraude do que a permiti-la. E, além disso, para que eu acesse o meu telefone, para que eu acesse o meu computador, eu tenho que colocar minhas senhas. Muitos dos computadores têm um sistema, de telefones tem sistema da identificação digital, alguns mais avançados através de íris. E isso é acessível ao caboclo do interior do Maranhão? Sim, porque hoje seus filhos têm smartphone, ele vai poder votar até dos telefones dos seus filhos, conhecidos, assim por diante, ou a quem não tiver condições. De forma nenhuma, nós podemos utilizar a válvula excepcionalíssima do voto pelo correio. A grande massa dos brasileiros vota pela internet, urnas online, e vota pelo correio, e quem comprovar que não tem qualquer acesso ou condições de acesso à internet para que possa votar. Nos Estados Unidos, haveria uma involução se todo o sistema fosse migrado para voto pelo correio, creio que sim, mas apenas o voto pelo correio para preencher lacunas, eu não vejo problema nenhum. Como, por exemplo, o voto de índios que não têm acesso à internet, porque para inviabilizar os projetos, muitos falam das exceções. Mas aqui a gente tem que se concentrar na regra geral, são os 80% da população que tem acesso à internet. E dos 80% da população, desses 20%, muitos podem ter o acesso franqueado pela Justiça Eleitoral e a mínima parte desses 20% pode votar através de cartas, através de correio. Isso seria uma loucura? Não. Os Estados Unidos, agora, em razão do coronavírus, está ampliando o seu voto pelo correio. Lá há um sistema misto opcional, onde você vota na urna eletrônica ou vota de casa. Geralmente, os votos são feitos exclusivamente pelos correios e o voto nos delegados, que é amplo, né, que é onde o americano exerce a democracia direta, existe o voto físico. Mas agora, tanto na votação para os delegados quanto a votação dos delegados estão sendo, além de permitidas, fomentadas, no sentido que o americano não sai de casa e vote pelos correios. Mas eu acho mais inviável essa possibilidade no Brasil, como regra geral, do que nos Estados Unidos, tendo em vista que isso comprometeria a agilidade histórica que a justiça brasileira já possui, no sentido de trazer os resultados em minutos das eleições, além disso, inviabilizaria os correios e não traria uma economia que o voto online veja só, recentemente, os Estados Unidos, aliás, recentemente não, acho que já faz algum tempo,
O censo que nós vamos gastar agora, uma fortuna para fazer o censo no ano que vem, tendo em vista que, por conta da pandemia, foi adiado o censo decenal, eles fazem pela internet. O cidadão vai lá e preenche o cadastro, responde ao censo digitalmente. Mas é uma outra realidade. E eu não me coloco contra, eu estou aqui nesse debate com o senhor justamente para a gente ter tirarmos as dúvidas de muitas pessoas que têm esses questionamentos. Eu sei que devemos trabalhar em cima da regra geral e não da exceção, mas nós temos esses desafios. A justiça eleitoral brasileira, ela, apesar do relevante trabalho, ela encontra essas deficiências. Por exemplo, agora mesmo, nós estamos vendo que na própria pandemia, o que mais tem visto é gente usando a pandemia para se promover. Seja os gestores que estão no exercício do mandato, os gestores que estão no exercício do mandato estão tendo recurso, estão nessa linha de frente, entregando cestas básicas, entregando material de higiene pessoal, tudo há um certo contexto de abuso. Inclusive, nós vimos aí recentemente que um candidato, aliás, um partido político, que confeccionou milhões de máscaras para serem distribuídas pelos seus candidatos. Então, há uma certa tradição da política brasileira de cometer esses abusos. E aí é que nós precisamos saber. Nós estamos... E eu acompanhei a transição. Em 1992, inventou-se a primeira vez, porque eu não sei se o senhor se lembra, doutor Daniel, mas as urnas, toda a eleição municipal serve de laboratório para a eleição geral. Então, em 1992, um momento, senhores, doutor Daniel saiu, eu vou ver o que foi que aconteceu com ele. Pois bem-vindo de volta, doutor Daniel. Deixa eu lhe contar esse episódio da nossa justiça eleitoral. Em 1992, eleições municipais, foi aprovada a legislação, as resoluções trouxeram a novidade de que as apurações elas se dariam na própria sessão eleitoral. O senhor não imagina, foi uma novidade interessante, foi pré-urna eletrônica. Mas o senhor não imagina a confusão que foi os eleitores, as mesas apurando ali cada uma os seus votos. Então, nós tivemos uma transição muito, muito dura. Já na outra eleição, eu acho que já foi a questão da urna eletrônica, já foi um pouco mais para frente a questão da urna eletrônica. Mas não deu certo. Apurou-se a sessão ali, e a confusão, tanto de urna que sumiu, que não chegava no Castelão, porque se apurava nas próprias sessões e levava para o Castelão, para discussão. Eu vou admitir aqui, doutor Blum, o doutor Sérgio Muniz, que quer entrar para dar uma contribuição. Claro, já até citei ele aqui inicialmente. Um dos grandes eleitoralistas que o país tem. Entre aí, doutor Muniz. Seja bem-vindo, doutor Sérgio Muniz. Doutor Sérgio Muniz está sem áudio, deve ter algum problema lá. Enquanto o doutor Sérgio Muniz não se manifesta, eu quero só acrescentar que essa ideia do voto online eu compartilho com o ministro
Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, ministro do TSE, da classe de juristas, e ele tem uma frase que é muito importante para esse momento em que vivemos. O direito não pode mais temer avanços, principalmente em tempos de pandemia. Boa noite, doutor Sérgio. Ligue seu áudio, por favor. Contribua aqui com a nossa conversa. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo, doutor. Estava tendo um pequeno problema técnico, mais precisamente com o operador do aparelho, no caso eu. Bom, mas que bom que vocês estão me ouvindo. Eu tenho acompanhado com grande entusiasmo a proposta do doutor Daniel Blume com relação a essa matéria do voto eletrônico. E confesso que andei lendo um pouco a respeito e tenho certeza que isso será o futuro do Brasil. Não sei se teremos necessidade nessas eleições, conquanto hoje nós tivemos notícias alvissareiras no combate ao vírus. Mas, se porventura entenderem as autoridades que existe a necessidade para esta eleição, eu vejo com bons olhos a possibilidade de se desenvolver um mecanismo que permita dar o sigilo ao voto, que me parece que a grande dificuldade é justamente no tocante à segurança do voto. Essa é a nossa discussão principal, a questão de como vamos garantir a segurança, a liberdade do eleitor de votar com tranquilidade, de votar sem qualquer ameaça, sem qualquer constrangimento. Na verdade, o Brasil, eu acho que nunca saiu dos grilhões. Se nós formos parar para observar, as pressões incidem sobre o eleitor desde quando o mundo é mundo e tem voto no Brasil. Dizem que a corrupção no Brasil desembarcou aqui com o Pedro Álvares Cabral. A primeira coisa que ele fez foi corromper os índios, trocando espelhinhos por ouro. Mas, enfim, o que nós vemos, e vemos com grande tristeza ao longo do tempo, é exatamente o que você falava ainda há pouco, Abdo, que é o comércio do voto. Chegamos ao disparate de comercializar, antes do voto, o documento do cidadão para poder obter o voto. E isso é extremamente sério. A justiça eleitoral, eu digo sempre isso para os meus alunos, ela busca o tempo todo encontrar o objetivo primeiro dela, que é garantir que o voto seja dado no representante de forma equilibrada e sem que haja qualquer tipo de interferência. Que nós teremos interferência, seja eletrônico ou seja como é hoje na nossa urna, já estamos usando, como tínhamos antes no papel, eu concordo com o Blume, é muito difícil, quase impossível você conseguir conquistar isso. Mas nós temos que tentar. O cidadão de bem, ele tem a obrigação de dar o voto de credibilidade para aquele que vai fazer uso do voto. Então, os nossos parlamentares, em que pese a grande maioria deles, sejam parlamentares exatamente pela fraude eleitoral, se não fosse a fraude eleitoral, muitos deles não estariam lá legislando, eles precisam colocar na consciência as mãos para, em algum momento, deixarem a prática de lado e procurarem se eleger de forma correta e pelos meios corretos. Nós vivemos hoje uma situação cruel relacionada a esse vírus, que está gerando todo o debate para a captação do voto e a forma como se dará isso. E temos essa grande alternativa, que eu acho que, se não puder ser implantada ainda nessas eleições, até porque os estudiosos... Abdon, pois não, eu concordo com o doutor Daniel Blume que nós temos os caminhos, nós temos os mecanismos, pelo menos, para dar o pontapé inicial. O que me preocupa é exatamente o acesso que o político tem ao eleitor. Então, você veja, quando a gente utiliza o sistema bancário,
nós estamos utilizando um mecanismo o qual a gente procura salvaguardar as nossas informações de acesso para que a gente possa fazer uso da sistemática de operação bancária. Na questão do eleitor, né, se nós vamos utilizar esse caminho através de um telefone ou de um computador, seguramente o político mal intencionado ele vai comprar do cidadão o direito ao uso do mecanismo dele. É como se você colocasse esse acesso no aplicativo de celular, na hora da votação, já que nós estaríamos todos em casa, eles iriam fazer com que o eleitor passasse num determinado ponto com o celular, efetuariam o voto, pagariam o eleitor e voltaria tudo para casa. Entendeu? Esse tipo de preocupação é que eu tenho. Se você fizer, por exemplo, o cidadão com o aplicativo, mas mostrando o seu rosto na hora de votar, né, o cidadão vai fazer com que ele vá lá, o político vai fazer com que ele vá lá, tu vai fazer assim, eu estou bem aqui do teu lado. Entendeu? Tu vais votar assim. Entendeu? E daqui tu já sai. A corrupção é inerente, isso é impressionante o que acontece. Olha, eu vou citar para vocês um exemplo muito pessoal de várias eleições havidas em Santa Rita. Santa Rita é um celeiro de situações atípicas. Eu já vi urna dentro de escola que ficava dentro da fazenda do candidato a prefeito. Eu já vi o maior colégio eleitoral de Santa Rita ficar de frente para uma casa. Essa casa era o ponto de compra de voto dos caras. O cidadão passava, antes de entrar para votar, ele encostava na casa, pegava o santinho, o dinheiro, atravessava a rua e votava. Nas barbas da polícia e da justiça eleitoral, e ninguém fazia nada. Era muito comum, Sérgio, eu me lembro, era muito comum que todas as casas dos políticos do interior, ou na casa dele, ou da mãe, ou da tia, ou do irmão, o quintal era tomado, se matava bois, e aí os eleitores viam da zona rural, passava lá, forrava o estufo, ficava lá conversando, almoçava e ia votar. Então, nós já tivemos essas experiências todas. E essa proposta de Dr. Blume a questão toda é como vai ficar a segurança do voto. É isso só que eu gostaria. O Dr. Blume já explicou bastante que a pessoa vai tirar selfie, que vai ter o sistema de câmera. Mas se o cidadão vai para um lugar onde tem um sistema de câmeras, a não ser que seja a própria câmera do celular. A própria câmera do celular, uma auto-selfie, uma autogravação. Como nós estamos. Então o eleitor vai virar, mostrar o ambiente que está para poder votar. Talvez sim, vai depender do que os técnicos determinarem. Eu quero trazer como paradigma outros países que já adotam esse sistema. Um deles que adota em forma absoluta, ou seja, 100% de votos online, é a Estônia. Mas vocês poderiam me dizer, Daniel está louco, Estônia é totalmente diferente do Brasil. Mas eu trago também como paradigma o México, que é um país em desenvolvimento com diferenças sociais muito parecidas com as nossas. Há uma similitude entre México e Brasil. Lá o sistema já é híbrido, ou seja, metade pela internet, metade através de urnas, de papel. Então, nós podemos visitar esses exemplos, Estônia, México, para que a gente possa trazer o sistema menos falível possível. Porque se houvesse infalibilidade... Daniel, o senhor me permite uma coisa? Nós não teríamos processo por fraude, nem por compra de voto na Justiça Eleitoral atualmente. Todos os sistemas são passíveis de fraude. O que tem que mudar é a cabeça do ser humano e a certeza da culpabilidade e da punição severa por parte da Justiça Eleitoral. Agora, o sistema de computador, o sistema de votação eletrônica deve ser o mais seguro possível, como a segurança hoje que os bancos alcançaram
para fazer qualquer tipo de operação online. Não, eu queria registrar que eu jamais diria que o doutor Daniel está ficando louco, porque eu admiro muitíssimo o brilhantismo dele e aplaudo essa ideia desde o primeiro momento em que a escutei. Preocupações, tendo um pouco da figura do advogado do diabo, para que a gente possa ir gerando o debate para aqueles que estão ouvindo conseguirem alcançar a exata amplitude dessa ideia que eu acho brilhante. Essa é a razão, Sérgio, dessa nossa conversa, essas provocações. Na verdade, eu concordo, mas eu estou provocando, doutor. Não, eu estou falando da questão do louco, porque eu vi alguns comentários no sentido de que essa ideia serviria para a Estônia, que seria uma ideia louca, tendo em vista que serviria para um país de primeiro mundo, onde não há criminalidade, não há fraude, o acesso à internet é perfeito, mas eu trago o contraponto mexicano, que tem os vícios muito similares e as diferenças sociais muito parecidas com o Brasil. E, para além da votação, existe no mundo também o retorno da democracia direta. Uhum. Através da internet, é o que se chama de e-democracia, onde em vários países os plebiscitos, os referendos já são feitos através da internet, como há exemplos, por exemplo, de um país também que tem uma realidade cultural parecida com a do Brasil, a Espanha. Lá também já está sendo desenvolvida essa e-democracia. É um retorno à Grécia Antiga, só que de uma forma mais evoluída, ou seja, uma evolução elíptica da nossa sociedade. É um regresso às ideias, mas trazendo ferramentas atuais que o homem criou ao longo de sua história. E uma dessas ferramentas é a internet, que é uma forma de expressão, que é uma forma do dia a dia, que é, inclusive, um instrumento que permite que nós possamos divulgar as ideias e conversar, nesse momento, sobre um tema tão relevante para o Brasil, em meio a esse enclausuramento viral que nós fomos submetidos. Não, na verdade, eu acho que o mundo... Pois não, doutor Sérgio, diga. Não, eu queria saber como é que está a tramitação hoje no Conselho. Porque o projeto, a ideia foi apresentada no Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal está também com suas atividades suspensas em decorrência da pandemia, mas haverá uma sessão agora este mês, online, e, inclusive, o TRE já faz também sessões online agora, com a batuta do nosso desembargador Cleones, presidente do TRE, a quem eu mando um abraço, inovou e, frente a esse caos da pandemia, começou a prestar o serviço jurisdicional eleitoral através da internet. Então, se até o TRE, a próprio Conselho Federal do OAB, o próprio TSE já atua através da internet, por que não o eleitor de forma plena, não só através de certidões e denúncias à ouvidoria, mas também através de um voto criptografado. Então, eu espero que essa questão já seja votada esse mês no Conselho Federal, que avance no sentido de que essas forças entre advocacia e justiça eleitoral possam ser somadas para que a gente ultrapasse esse fosso em que nos encontramos entre a urna eletrônica e o cidadão. E, no meio, repito, o fosso da pandemia do coronavírus. Mas eu estou vendo também, doutor, que já está a sugestão, inclusive, de que as convenções sejam realizadas neste formato que nós estamos tendo aqui. Tá certo? Eu acho que seria até já há essa proposta. Então, isso já desloca um pouco o calendário eleitoral, né? Que nossa próxima data-chave para essa questão da pandemia é o início das convenções, né? Na verdade, é uma consulta no TSE feita por um partido político, no sentido de que seja
de que seja definido pelo TSE que, em razão da pandemia, e muitos estados ainda se encontram em lockdown, ou parte dos estados, como Maranhão, como Ceará, como Amazonas, como Pará, como nosso lockdown terceirizado, como São Paulo. Então, em razão do lockdown, inclusive em razão do lockdown, houve a necessidade, e um partido político, salvo engano, o PR, precipitou, atravessou esse pedido essa consulta, e o TSE agora vai se manifestar se é possível ou não a realização desse start, né, do macro processo eleitoral através da internet. Eu antecipo que eu concordo plenamente, acho viável, importante, necessário que isso seja procedido, que esse ato, né, eleitoral, que essas prévias sejam efetivadas através da internet. Doutor Daniel, doutor Agno, inclusive, essa postulação já está com parecer favorável e que alberga, inclusive, o permissivo no item 1 da consulta, dizendo que sim, é possível fazer a convenção de forma digital, pela internet. E vai caber, logicamente, aos partidos políticos alterarem os seus estatutos para que possam fazer a convenção. O interessante, quando eu fico observando essas nossas discussões a respeito, é que eu chego à conclusão que o vírus, na verdade, está nos fazendo descer das árvores e disputar a prova de 100 metros rasos. Porque nós estamos numa evolução crescente, o tempo inteiro, uma rapidez incrível, para que a gente possa estar à frente do vírus. É interessantíssima essa evolução. Nesses momentos de desafio, Sérgio, que nós colocamos, de fato, o nosso diferencial, né? Nesses momentos de grande dificuldade para a humanidade, o ser humano mostra a razão dele ser um ser pensante, de superar esse desafio e enfrentar a vida, né? Então, é isso que está acontecendo. Nós estamos passando de uma transição. Nós tivemos, quem poderia imaginar lá atrás, nós tivemos uma grande evolução, que foi a questão da internet. Ela está nos permitindo essas outras coisas. Então, eu acho que a partir da popularização da internet, lá em meados dos anos 90, a sociedade ela vem sempre evoluindo desse ponto de vista tecnológico. Eu me lembro ainda que lá atrás a gente fazia o teu celular, de vez em quando fica piando aí, Sérgio, eu fico me lembrando do tempo que a gente tinha internet de escada, que parecia muito com a... Então a internet de escada, que já era um grande avanço, a gente passava ali uns 7 minutos só para conseguir conectar. Então agora nós já estamos quase, nós começamos a fazer essa transmissão aqui, nessa conversa, você num bairro, eu no outro, e estamos aqui batendo um papo sobre este assunto, que daqui a pouco vai estar disponível em todas as outras redes, todos os outros canais, para as pessoas terem uma ideia a respeito dessa questão da votação virtual. Na verdade, eu estou mais convencido ainda, embora fosse um ardoroso defensor da ideia, depois dessas explicações do Dr. Blume, dos seus complementos, do que antes. Antes eu estava com aquela ideia de que o Dr. Blume, na verdade, estava ficando louco. Mas me parece, não sei se é porque eu sou bastante admirador dessas coisas tecnológicas, me parece bastante razoável. Embora ainda fique temendo a questão da segurança do voto, eu estou quase convencido de que é uma solução que se apresenta razoável e que é possível que a gente investir nisso. Eu acho que pode ser, se não agora nessa eleição, mas daqui a 2 ou 4 anos, estarmos pelo menos com a votação mista. Doutor, vocês querem ver um negócio que corrobora com o que nós estamos falando?
Dia 15 agora abre-se o processo de vaquinhas eletrônicas. O candidato vai poder contratar uma empresa credenciada no TSE para que ela possa fazer sua arrecadação de campanha. Tudo vai ser virtual. Pois não, doutor Blum, eu ia falar alguma coisa? Eu quero acrescentar também os efeitos colaterais positivos da votação eletrônica, ou melhor, da evolução da votação eletrônica para online, para além da questão do coronavírus, para além das eleições de 2020. Nós vamos reduzir gastos com compras, encomendas e transportes de urnas eletrônicas. Só por mesários e presidentes e secretários, nós vamos reduzir também de forma considerável as despesas, porque, muito embora eles não recebam, mas é preciso alimentar e transportar essas pessoas através da justiça eleitoral, reduzir também a quantidade de eleitores que não conseguem, que não podem ir à urna votar porque estão a serviço da justiça eleitoral, como, por exemplo, os próprios juízes, como muitas vezes o advogado que trabalha em uma zona, mas vota em São Luís, mas trabalha em uma zona no interior para poder sustentar sua família, ele não pode exercer sua profissão, ele não pode exercer o seu direito ao sufrágio. Muitos votam no município e são contratados para trabalhar em outros, isso vai ser também arrefecido. Idem médicos, bombeiros, policiais. Nós não vamos mais precisar, no que se refere à justiça eleitoral, a utilizar escolas públicas, escolas particulares, centros comunitários. Nós vamos reduzir também a utilização das Forças Armadas. Nós temos uma série de benefícios que podem ser chamados de efeitos colaterais positivos do voto eletrônico. E tudo isso já foi colocado através de um projeto no TRE Maranhão, por um técnico chamado Antônio Jales, que me mandou um trabalho muito bom acerca da possibilidade técnica, e aqui eu falo de TI, da possibilidade técnica imediata de utilização do voto online do Brasil, com seus benefícios, através do sistema de internet privada, fechada, do sistema bancário. Inclusive, eu vou juntar a minha proposição no Conselho Federal do AB, que será encaminhada ao TSE, essa solução imediata da votação criptografada como se dados bancários fossem, no sentido de facilitar o trabalho dos técnicos da OAB e do TSE. Meus amigos, nossa conversa parece... Esse momento que nós estamos vivendo, ele é tão singular e tão interessante que ele conseguiu causar uma situação que, a princípio, eu estava enxergando muito distante. Se vocês pararem para pensar, nós estamos já no mês de maio. Nós estamos por encerrar a pré-campanha sem que ela tenha ocorrido na grande maioria dos locais do nosso Brasil. E deixou de ocorrer porque os políticos ficaram constrangidos em sair de casa para fazer o corpo a corpo e não se preocuparam. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Pronto, a imagem voltou. E não se preocuparam que eles poderiam fazer a pré-campanha pela via digital. Muito bem. Na hora que nós tivermos as convenções e a fase de registro, nós vamos estar com a campanha nas ruas. Se não houver uma curva decrescente do vírus, a campanha terá obrigatoriamente que se tornar quase que 100% digital. O que é que vai acontecer com isso? Não teremos, ou teremos numa quantidade muito pequena, a compra do voto.
Porque, pela via digital, vai ficar o rastro de que ele comprou o voto, que ele abusou economicamente na campanha. Ao passo que, se liberar para o corpo a corpo, é aonde acontece a fraude. É aonde eles distribuem o dinheiro, é aonde eles distribuem o papelzinho dizendo para ir buscar o cimento, é como eles fazem para mandar entregar a carrada de barro, o tijolo, a telha, etc. Pela via digital, vai haver uma redução sistemática desse processo de corrupção eleitoral. Não sei se vocês concordam comigo, se vocês pararam para observar esse detalhe. Olha, os macro problemas, a macro corrupção eleitoral, ela não vai acabar, porque geralmente ela se dá através de abuso de poder político e abuso de poder econômico. Mas as irregularidades pequenas, a compra de voto de um vereador, de um deputado, aqui eu nem falo das majoritárias, onde eu reputo que se contentam as macros, mas pelo menos das proporcionais, a compra de votos se dá, nós que militamos na Justiça Eleitoral e já fizemos parte dela, ela se dá entre a saída do eleitor de casa, a chegada na urna. É lá onde há a troca de voto por dinheiro, muitas vezes uma prestação de serviço camuflada, ou seja, uma compra de voto camuflada de prestação de serviço, através de um trabalho que é chamado de boca de urna. O voto eletrônico vai quase zerar a boca de urna. E a abordagem dos chamados boqueiros se dá, repito, na rua, no dia da eleição. E a quantidade de pessoas transitando nas ruas com voto online vai ser muito melhor. Então, mais um ponto específico, positivo, do voto online. Doutor Daniel, já acabou de nos convencer de vez dessa questão. Meus amigos, nossa live está chegando ao fim. Eu quero agradecer e quero marcar novamente um futuro encontro, quando essa ideia evoluir mais, para discutirmos com aprofundar a discussão. Eu acho que esse momento de debate é um momento muito interessante. Então, eu gostaria que a gente pudesse depois continuar esse debate, talvez ampliar com mais pessoas. Algumas pessoas ficaram tímidas, não quiseram entrar aqui no nosso painel, mas a gente pode fazer isso num outro momento. Então, muito obrigado, doutor Daniel, muito obrigado, doutor Sérgio. Suas considerações finais. Eu acho que tem que ficar as considerações finais para o doutor Daniel, porque, afinal, ele é a estrela do encontro. Exatamente, nós somos só coadjuvantes. Eu queria muito agradecer a oportunidade que me foi concedida de participar, de aplaudir a iniciativa de doutor Daniel, dizer para o povo do Maranhão que doutor Abdon está dando show em matéria de TI, porque as grandes lives que ele tem promovido nos últimos tempos têm nos agraciado com assuntos extremamente interessantes. E dizer que, numa outra oportunidade, se me chamarem, estarei aqui outra vez. Não, temos que continuar. Doutor Daniel, pois não, faça suas considerações. Doutor Abdon, doutor Sérgio Muniz, obrigado pelo carinho de vocês. São advogados respeitadíssimos, não só a nível de Maranhão, mas como também na seara eleitoral brasileira. Doutor Sérgio Muniz, que é membro do COPEG, membro da Comissão de Direito Eleitoral do Conselho Federal do AB, e está entre os grandes pensadores, professor e assim por diante. No que se refere a doutor Abdon, só pelo fato de eu ter comparado ele ao doutor Pedro Leonel Pinto de Carvalho, e não faria isso de forma gratuita, eu acho que já é o suficiente para laureá-lo. Mas agradeço a todos que estão em casa, abraço, cuidem-se, fiquem em casa, e eu acho que nós, depois desse período de pandemia, tanto como seres humanos quanto humanidade, não seremos mais os mesmos. Eu tenho um poema que é chamado, tem como título 1 minuto, ele diz o seguinte: somos um produto de nosso tempo e lugar.
Se morre em segundos, 1 minuto é uma toda a vida. Um instante que repercute para sempre. Perto de nossas vidas, esse momento de pandemia é um instante. Mas esse instante, esse 1 minuto, vai repercutir durante toda a nossa existência. E tudo que for produzido nesse momento, como, por exemplo, a evolução das discussões do que se refere ao voto online, será um legado da dificuldade que nós estamos passando agora no mundo para as futuras gerações. É com esse recado e com a emoção de um homem com a voz embargada que eu agradeço mais uma vez a participação. Muito obrigado, doutor Daniel. Muito obrigado, doutor Sérgio. Fico muito feliz de estar aqui com todos vocês e vamos em frente. Eu fiquei emocionado com esse seu poema, doutor Daniel. Muito bom terminar com a poesia, principalmente no momento desse tamanho de dificuldade que nós vivemos. Então, a poesia não vai morrer e nós vamos continuar essa grande batalha. Doutor Sérgio, também muito obrigado por ter participado. Aquelas pessoas que não quiseram participar porque ficaram tímidas, já sabem que não morde, a internet não morde. Vamos até votar pelo celular e poderão participar futuramente. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima. Grande abraço. Obrigado.